Efésios. Mensagem à Igreja Gloriosa. O novo homem. Nos versículos seguintes de nosso estudo, Efésios 2, 12 e 16, o apóstolo explica outro resultado básico, mas verdadeiramente notável da cruz e sua obra. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Os judeus e os gentios são os dois que Paulo menciona como constituindo um novo homem. Uma das questões críticas do nosso tempo é a revelação de como isso vai acontecer e por que razão. Muitos estão começando a entender que o fundamento da igreja moderna está mais em Roma do que em Jerusalém. Para muitos, essa não é uma coisa má, mas não é o que Deus pretendeu. Não quero dizer que ele não quisesse que Roma ou outras grandes igrejas dos gentios se edificassem sobre o fundamento, mas sim que ele apenas não queria que elas substituíssem o fundamento escolhido por ele, pelo delas. Ora, existe uma razão pela qual o Senhor escolheu o povo judeu para trazer Cristo. Existe também uma razão pela qual ele estabeleceu o fundamento da sua igreja em Jerusalém, e todos os escritores da Bíblia foram judeus. Compreender as suas razões para essa questão será crítico para entrarmos no propósito pleno de Deus antes do final dos tempos. Mesmo assim, existe uma trincheira em ambos os lados da estrada da vida, e poucos foram capazes de encontrar o caminho da vida com relação a este assunto, sem pender para um dos lados. Quando muitos começam a entender a importância de compreendermos as raízes judaicas, voltam muito para trás e tentam retornar à lei que está contida nas ordenanças, como uma base para sua posição com Deus. Conforme declaram esses versículos de Efésios, Jesus aboliu isso na sua própria carne. Aboliu isso como fonte de justiça, tornando-se justiça nossa na cruz. Por conseguinte, nós não procuramos mais guardar a lei pela justiça, mas abraçamos a cruz e buscamos permanecer no Senhor, que é a nossa justiça. Para compreendermos realmente as raízes judaicas autênticas, temos de voltar para antes da lei, que foi acrescentada por causa das transgressões. Como somos seriamente advertidos em Gálatas 5, 4, 9. Vocês, que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós guardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Como somos alertados, se nos voltarmos para a própria lei, há o risco de sermos separados de Cristo. Tenho observado muitos que começaram a entender a necessidade de recuperar as raízes judaicas da igreja e abraçaram o próprio fermento, sobre o qual Jesus advertiu quando disse em Mateus 16, 6: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus.
Ora, este fermento é a razão de nos ser dito que a lei é o ministério que trouxe a morte e o ministério que trouxe a condenação. Em 2 Coríntios 3, 7, 9. Entretanto, como o mesmo autor Paulo também declarou em Romanos 3:31, anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Nem Jesus veio abolir a lei como padrão de justiça de Deus. Ele veio para cumpri-la, a fim de se tornar nossa justiça. Como Paulo explicou em Romanos, sem a lei não haveria transgressão, porque não existiria um entendimento dos padrões de justiça de Deus. Desta forma, a lei foi nossa professora que nos levou a Cristo. Levou-nos a Ele por causa de uma certeza que todo verdadeiro adorador de Deus perceberá, que não podemos guardar a lei pela nossa própria força, o que nos expulsa completamente da expiação da cruz para o nosso perdão e reconciliação com Deus. É isso que está explicado em Romanos 7, 7 e 13. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Um problema sério que temos na igreja é a falta do uso adequado da lei, que é revelar o pecado. Este é o resultado trágico do evangelho ter sido mudado. De um evangelho em que Jesus veio para nos libertar do pecado, foi mudado para um evangelho em que ele veio para nos libertar dos problemas. Não nos lançaremos por nós mesmos sobre a cruz para o perdão dos pecados, a única base para a nossa reconciliação com Deus, se não percebermos que somos transgressores que precisamos de perdão e reconciliação. Entretanto, embora a lei tenha sido dada para revelar o pecado, é uma armadilha mortal abraçá-la como remédio para o pecado no lugar da cruz. Assim, a lei é boa se usada como foi pretendido, e é um engano e ministério da morte se usada erroneamente. Alguns a usam de modo certo e são compelidos a ir até a cruz para a reconciliação com Deus, mas depois retornam à lei, a fim de tentar manter as ordenanças como base para continuarem na aprovação de Deus, que é exatamente a armadilha que Paulo abordou repetidamente em suas cartas. Essa é a heresia original que os apóstolos do primeiro século tiveram de combater, e é uma questão que está se levantando novamente neste final. Em suma, existe uma escolha entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Conforme lemos em nossos versículos deste capítulo, somente a cruz pode abolir a inimizade entre os judeus e os gentios e levar ambos a constituir um novo homem, como acontecerá antes do final dos tempos. Isso fará nascer uma árvore com raízes judaicas e ramos gentios, ambos precisando um do outro para sobreviver e dar frutos. Os judeus crentes no Messias nunca serão completos sem os crentes gentios e vice-versa. Antes de vir o fim, isso acontecerá,
Mas no momento presente, nenhum lado tem engatinhado para fora da trincheira, a fim de que se unam na estrada que está entre eles, o caminho da vida. Repito, embora a lei tenha sido dada para revelar o pecado, é uma armadilha mortal abraçá-la como remédio para o pecado no lugar da cruz.